Limpei a tela para ficar menos poluída, só deixei a informação aqui da resposta final. Então vamos ao item B. Mantida essa velocidade média por 1h30, que distância o pai de Pedro percorrerá? Então, seguindo as nossas dicas, coluna de distância, coluna de tempo. Sempre separar as informações pelas grandezas, tá? Então a grandeza da distância e sempre separar as linhas por conjuntos de informações. Então o primeiro conjunto de informações é que distância o pai do Pedro percorrerá, como eu não sei, é x, em 1h30. Então vou colocar aqui em minutos, 90 minutos. Sabendo que ele percorre 20 quilômetros em 1 hora, em 60 minutos. Certo? Então, olha, reparem novamente as nossas dicas. Cada coluna com sua grandeza. Grandeza distância, grandeza tempo. Cada linha com um conjunto de informações. Primeira linha é qual velocidade, não, qual distância percorrerá em 1h30. Então, esse é o conjunto de informações. Segunda linha, sabendo que a distância de 20 km é percorrida em 1 hora, 60 minutos. Ok? Agora, como essas razões aqui são proporcionais, eu posso montar a igualdade. X sobre 20 é igual a 90 sobre 60. Pause o vídeo e resolvam essa regrinha de 3 aqui. Multiplicação em x. Já resolveram? Então, se vocês isolaram corretamente o x vai ser a nossa resposta final aqui, que a resposta é 30. 30 o quê? Distância, que a gente usou 20 km, então é 30 km a nossa resposta. Ok? Essas questões eu vou resolver de uma forma um pouquinho mais rápida, menos detalhada que as iniciais, e depois a gente vai tirar as dúvidas, obviamente, né, nas aulas síncronas e nos atendimentos individualizados. Então agora eu vou trabalhar com 2 exemplos na sequência, exemplo 5 e exemplo 6, sobre o tema de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então esses 2 exemplos, eles não têm relação um com o outro, mas é servir para a gente comparar o que é direto e o que é inversamente proporcional, tá? Mantendo uma proporção, mas de forma diferente. Então vamos lá. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então vamos lá. Nossas dicas. Eu tenho uma coluna aqui com voltas e uma segunda coluna com tempo. Nesse caso aqui, em minutos. Ok? Então eu vou ter 2 linhas de informações. Então aqui, a pergunta é: quantas voltas essa roda dará? Então o x tem que ficar em voltas. Mas eu sei que é em 28 minutos. Então essa é a primeira linha de informação. Segunda linha de informação, eu sei que ela dá 80 voltas em 20 minutos. Isso aqui é uma razão, isso aqui é outra razão, e elas são proporcionais, então eu posso montar uma igualdade. Tá? Então, x sobre 80 é igual a 28 sobre 20. Pausem o vídeo e me retornem com o valor de x. Ok? Já resolveram? Então, se vocês isolaram o x corretamente, tá? Vocês obtiveram que o x vale 112.
nesse caso aqui, está na coluna de voltas, né? Então, 112 voltas é a nossa resposta. Bom, não mudou nada dos outros exemplos. Ok. Não mudou nada, mas serve de exemplo para a gente comparar com o próximo, tá? Para saber se algo é proporcional ou não, nós temos que analisar o seguinte. Aqui eu tenho 80 voltas, certo? Se eu dobrar a quantidade de voltas, será que dobra a quantidade de minutos? Se a resposta for sim, essas grandezas são diretamente proporcionais. Se a resposta for não, eu tenho que verificar se ela é inversamente proporcional, tá? Que a gente vai ver no próximo exemplo. Então aqui, se eu dobrar a quantidade de voltas, vai dobrar a quantidade de minutos? Então, se 80 voltas eu faço em 20 minutos, 160 voltas eu faço em 40 minutos? Beleza, isso faz sentido. Então essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então nossa resposta aqui, 112 voltas e as duas grandezas, voltas e tempo aqui em minutos, no caso, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos comparar isso com o segundo exemplo. 8 eletricistas podem fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Aqui eu também possuo duas variáveis: eletricistas ou trabalhadores e dias de trabalho. Ok? Eletricistas e dias de trabalho. Primeira linha de informação: quantos dias 6 eletricistas demoram para fazer esse trabalho? Segunda linha de informação: 8 eletricistas demoram 3 dias. Então vamos ver se essas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu dobro a quantidade de eletricistas, vai dobrar a quantidade de dias que é preciso para realizar uma obra? Não, não vai dobrar, né? Se eu tenho o dobro de trabalhadores, a quantidade de dias necessários cai pela metade. Dobrando uma variável, a outra vai cair pela metade. Ok? Então, isso que são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu dobro uma, a outra cai pela metade? Se a resposta é sim, elas são inversamente proporcionais. Se a resposta for não, eu volto à pergunta anterior, que é se dobra uma quantidade de variável, a outra vai dobrar também, então sim, é diretamente proporcional. Essa é a diferença, tá? Então aqui qual é o processo que a gente faz? O que tem a variável, a coluna que tem a variável, a gente deixa uma setinha para cima, ok? Se a grandeza comparada a essa que tem a variável é diretamente proporcional, eu deixo uma setinha para cima também. Se não, se ela for inversamente proporcional, eu deixo uma setinha voltada para baixo. Certo? Então, o que vai mudar na hora de resolver isso aqui? Eu copio, isso aqui eu posso fazer uma igualdade. Eu copio primeiro a que tem a variável x. E a outra coluna com essa grandeza, na hora de copiar, eu tenho que inverter, porque é uma grandeza inversamente proporcional. Então, em vez de 6 oitavos, eu vou copiar 8 sextos. O que era numerador vira denominador. Ok? Agora, isolando o x, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver, mas já adianto que eu tenho outra dica. Quando o x já está escrito bonitinho assim no numerador, basicamente o que eu tenho que fazer é pegar esse denominador e passar para o outro lado multiplicando. Então, x é igual a 8 vezes 3, e tudo isso aqui dividido por 6, que já estava no denominador. Certo?
Aqui vocês podem usar as simplificações necessárias. Resolvendo isso aqui, eu vou ter como x igual a 4. 4 o quê? Dias. Então, notem. Ao dobrar a quantidade de eletricistas, aqui se fossem de 8 eletricistas para 16 eletricistas, a quantidade de dias cairiam pela metade. Então, de 3 eletricistas, de 3 dias, desculpa, cairia para 1 dia e meio. Isso significa que essas duas grandezas, trabalhadores e horas e dias trabalhados, são grandezas inversamente proporcionais. Tá? E a nossa resposta final é 4 dias. Voltamos um pouquinho ao exemplo 5. Como que eu responderia isso aqui agora com o sistema de setas? Aqui tem a variável é sempre seta para cima. Então, se eu dobrar a quantidade de voltas, a quantidade de tempo vai cair pela metade? Não. Então não é inversamente proporcional. Se eu dobrar a quantidade de volta, vai dobrar a quantidade de tempo que precisa para realizar isso? Sim. Então é diretamente proporcional. Seta para cima também. E aí na hora de copiar, eu copio do mesmo modo. Não preciso inverter nada porque é diretamente proporcional. Notaram a diferença? Então esses dois exemplos têm relações. Um é diretamente proporcional, o outro é inversamente proporcional.